Boa tarde, galera. Estamos aqui com Carla Dedansky. Dendaski. É assim que fala, né? Olha, Dendaski. Dendaski. Ok. E então, estamos aqui com a Carla hoje, né, no nosso encontro aqui marcado 14h. O tema é periódico Núcleo do Conhecimento, que se trata de uma revista, certo? Periódico científico, multidisciplinar. E a gente está aqui, bom, esse vídeo vai ficar gravado, então essa conversa vai estar gravada e a ideia é exatamente essa, cara, que a gente fizesse essa conversa, ela vai ficar registrada e as pessoas vão poder, Maravilha. então, acessar o momento que bem puderem, né, que tiverem a condição. Porque o importante, na verdade, era fazer a conversa, porque é uma conversa super técnica, explicativa e de incentivo aos nossos alunos do programa, para que eles publiquem ainda nesse quadriênio, já que o quadriênio fecha no final de dezembro, e tudo que for publicação do quadriênio conta para ajudar Conta o tudo. programa, exatamente, conta para ajudar o programa na nota, e todas as outras universidades estão correndo atrás de publicação. A gente sabe que, sobretudo nessa questão da pandemia, as federais, estaduais que ficaram paradas, a gente sabe que parado não ficou nada, quer dizer, no fundo eles aproveitaram para incentivar o pessoal a publicar. A publicar. Não só professores, mas também alunos, né? Então, é evidente que a gente está em uma condição que a gente teve aula, né? A gente teve que encarar o período letivo normalmente, com todas as dificuldades, então isso foi algo bem desafiador para o programa. E aí, agora, o que nos resta? Quer dizer, a gente tentar, ainda nesse último momento do ano, alcançar um pouco mais de publicações dos alunos, do corpo discente, ok? E aí, o pessoal, o que acontece? A revista da Carla é uma revista diferente de outras, ela vai contar melhor para a gente, ela é uma revista de fluxo contínuo, que não é... No Brasil já está começando a ter, inclusive solicitação da Cielo, um parâmetro internacional já, que já está acontecendo também, e isso é uma boa para a gente, por quê? Porque daí a gente consegue pensar em publicar ainda esse ano, não é? Porque você não vai enfrentar aquela dificuldade de uma revista que só tem 2 números ou 3 números e que, portanto, o último número do ano já está aí completamente fechado, encaminhado, enfim. E mesmo que você envie artigo para essa revista, ele não será publicado ainda esse ano, ok? Bom, então, eu acho que a nossa intenção essa, é clara, convocar os nossos alunos do Programa de Comunicação e Semiótica para que publiquem e que tenha aqui esse canal espetacular, que é o canal da revista Núcleo do Conhecimento, que é multidisciplinar. Então, assim, é uma revista que tem online, uma revista online, que tem textos, artigos de várias áreas, cobre todo o espectro das áreas da CAPES, do CNPq, enfim, e a gente pode, então, aproveitar esse canal que a gente tem privilegiado com a Carla, que é aluna do programa, me orientanda, e que tem apreço pelo programa, e então, nesse momento, acho que é bacana a gente poder ter essa conversa, né? Então, vamos lá. Então, Carla, conta um pouquinho, então, da Núcleo do Conhecimento e da revista, para a gente, então, depois partir para as questões mais técnicas, porque o grande problema dos nossos alunos tá bom, mas o que essa revista demanda como obrigação para o artigo estar formatado, né, de tal ou tal maneira, para eu poder publicar, porque, de fato, cada revista tem um jeito de ser, né? Então, por aí que a conversa começa. Mas diga lá, conta um pouquinho da nossa revista. Tá, então vamos lá. A revista Núcleo do Conhecimento, ela vem de uma iniciativa de pesquisadores que não só pesquisam a comunicação, mas especialmente as tecnologias, os novos meandros que essa comunicação nessa questão tecnológica tem tomado, e a gente formatou já dentro de um modelo de demandas internacionais, que é a publicação do artigo já na linguagem HTML, a tradução do artigo em até 7 idiomas, então ela é uma revista hoje que circula já em 180 países,
os autores têm a possibilidade de traduzir o seu artigo para além do português, para outros 6 idiomas, então são 7 idiomas, também tem uma visibilidade. A gente também trabalha em cima do material publicado no sentido do marketing mesmo, de encaminhar não só para as pessoas que estão inscritas, mas no sentido de indexação, da indexação do material, tanto na linguagem que ele está, né, dos países que ele atua, mas indexado também nos outros países, já na língua deles, naquela língua que eles utilizam. O que acontece com isso? A acessibilidade do material, do autor, não só para que ele seja citado, mas a visibilidade do autor para contabilizar, inclusive, aqueles índices H, o índice H, que é o índice de representatividade do autor, ele tem uma elevação muito maior. Na verdade, isso já é uma demanda internacional. Hoje, no Brasil, a maioria das revistas utilizam as bases de dados ainda para indexação, elas não têm essa tecnologia para subir direto indexado o material, ou seja, essa rapidez de informação. Então, hoje, um artigo que é publicado conosco, em 10 minutos, ele está já na Google e já está sendo lido, já está sendo trabalhado em cima dele. Nós temos o canal onde o autor pode fazer o vídeo apresentando o seu material e divulgar também na sua rede de conhecidos, de pesquisadores. Nós temos na própria revista o canal para que outros pesquisadores possam comentar e entrar em contato com os autores, perguntando algumas dúvidas com relação ao material. Então, nós temos, por esse aparato tecnológico, não só uma visibilidade, mas uma questão de promoção mesmo do material e do autor, que algumas revistas ainda não conseguem ter, mas não é justamente por essa nossa inclinação e nossa utilização na parte da tecnologia. Entendi, Então, quer dizer, vocês têm tecnologias por detrás da revista, diferentemente de outras revistas que apenas estão localizadas numa base, pura e simplesmente que as pessoas têm que ir até lá e descobrir. A revista de vocês é uma revista que também funciona no sentido de se apresentar na rede, de se impulsionar na rede, quer dizer, de ir longe na rede, né? Sim, a gente trabalha com muito marketing, muita divulgação dos estudos, muita interdisciplinaridade, o que faz com que a pessoa, às vezes é do programa de comunicação, mas no programa mesmo tem várias pessoas de direito, de arquitetura, ela consegue fazer essa ligação aí com autores de outros programas, porque a gente trabalha com essa questão de promoção, de mesmo divulgação, de incentivo com que as pessoas optem agora pela leitura de materiais científicos e não por sites ou notícias duvidosas. Certo. Entendi. Agora, Carla, então assim, conta pra gente, quando o aluno, né, do programa, ele, em geral, assim, os alunos entram na revista, no site, e a gente vai passar, então, aqui o endereço do site. Normalmente, nas revistas, ele vai lá e vasculhar quais são os requisitos para você poder submeter um artigo. Como funciona no núcleo do conhecimento? Explica pra gente. Tá, vamos lá. Tem lá a parte de enviar artigo. O que ele precisa é preencher com os dados. Tem uma cartinha que ele tem que encaminhar, mas ele consegue fazer isso digitalmente, que é assumindo a autoria do material, mas isso é normal para qualquer outra revista. E aí ele faz o envio escolhendo o prazo de análise e de retorno. Como que a gente funciona? A gente tem uma rede muito ampla de pareceristas, que a gente começa, um dos grandes desafios das revistas científicas hoje é conseguir o retorno do parecer. Então, a gente tem uma rede de pareceristas que trabalham de acordo com o prazo escolhido pelo discente, né, pelo aluno. A gente sempre coloca como parecer professores ou pesquisadores que possuem um nível maior. Então, a gente não tem um entrave que outras revistas têm com relação a ser mestrando, ser doutorando. A gente tem essa amplitude de aceitação, o aluno ele não é barrado por isso.
Ah, isso é importante saber. Quer dizer, a revista trabalha normalmente com artigos de mestrandos e de doutorandos, Trabalha. sem exigência de que tenha ali também um autor, doutor para publicação. Não, não precisa, porque o critério é realmente ver se o material está consenso e ele serve para a comunidade, seja comunidade laica, seja comunidade científica. Então, nós Uhum, temos hoje uma demanda muito grande de alunos do ensino médio, de profissionais que buscam soluções, e esses artigos têm uma demanda muito alta. E quem avalia é entendi. sempre um título maior, levando em consideração. Então, se ele é um mestrando, é um mestre ou dois mestres que vão avaliar. Eventualmente um doutor, mas levando em consideração a titulação. Uhum, entendi. Bom, aí Com, você estava falando, né, com relação aos prazos, né? daí com relação aos prazos, nós temos vários regimes de prazo que o autor consegue escolher já na submissão de quando ele precisa. Então, é fluxo contínuo, são liberados em média 50 materiais por semana, então na média de 200 publicações ao mês. Hoje nós estamos com 5 milhões de acesso, então assim, é Caramba, realmente é mundial, né? Então, o acesso é muito grande. Lá, entendi. quando entra no site, já tem algumas mensurações, algumas métricas a respeito disso. O nosso Certo. índice H também, que é o índice de visualização. O que é o índice H, para quem não entende? É quando você publica um artigo na revista, uma outra pessoa usa o seu artigo, cita você e publica esse artigo. E aí a Google, que o índice H é o índice da Google, ela vai fazer esse Tá, cruzamento e aí vai te dando índice H como autor, ou índice H da revista também, são entendi. métricas de citação. Então, a Entendi. gente, por esse recurso, a gente tem nosso índice H elevado e se elevando a cada dia mais. Ok. Por conta da quantidade de visualizações e acesso que vocês têm, que é internacional, enfim. Entendi. Isso. Ok. Mas Então, agora explica para a gente essa questão dos prazos. Quer dizer, hoje nós estamos em outubro, em setembro ainda, né? Hoje é dia uhum, 25 de setembro. E os nossos alunos têm até dezembro, então, para publicar, quer dizer, para tem. conseguir fazer a publicação. Eles deveriam estar tentando submeter agora em outubro, por exemplo, para tentar conseguir uma publicação em dezembro, né? Que ainda contasse, portanto, para o quadriênio. Uhum. Tem essa opção? Como é que é? Explica para a gente como é que seria. Tem as opções do processo de avaliação. Qual que é o processo? Primeiro o autor encaminha um artigo, ele passa por uma equipe técnica que vai ver se o artigo está nas normas, se tem citação, Isso. faz a primeira análise. Uhum. Posteriormente, ele passa pelo programa antiplágio, e aí, depois que ele passou pelas normas, passou pelo antiplágio, nós vamos encaminhar para os pares. Então, é um processo que o autor passa para que o artigo seja aceito. Esse Isso. processo, ele tem como escolher o prazo. Então, eu tenho prazo a partir de 2, 3, 5 dias. E aí, o autor escolhe com uma remuneração e vai diferenciar o valor. E aí, ele escolhe o prazo Hum. que ele precisa. Então, se ele tem até dezembro, hoje, para a gente contar agora, nesse ano, ele pode escolher, se o artigo já está pronto, ele pode escolher 2 meses, 3 meses, que o valor fica bem pequenininho. Entendi. E para o Entendi. pessoal de pós-graduação aqui, do COS, é só falar que é do Isso. COS, que veio da live, que é do programa, ele já tem automaticamente 30%, então o valor fica menor ainda. Entendi, ótimo, excelente. Isso deve se girar em quê? Em torno de R$ 100, alguma coisa assim? É isso Por mesmo. aí. Entendi, 100, entendi, 150 é o que ele vai entendi. remunerar. E assim, ao contrário do que o pessoal pensa, esse valor é justamente para bancar o servidor. Porque como esses artigos já são em HTML, a gente tem banda de acesso, banda de servidor. Claro, claro. Então, são valores para cobrir esse Uhum. custo do servidor e do próprio marketing que a gente faz em E fora cima que do material. fora que deve ter custo também com a questão dos avaliadores, né? Porque o Tem. avaliador sempre, a gente entende das revistas que tem essa questão do avaliador, assim, eu mesmo recebo artigo para avaliar e
você fica ali, tá, depois eu vejo isso, depois eu vejo que você está tão atarefado que você vai postergando, não é? Sim. Então, assim, mesmo que a revista me peça, não, faz isso para amanhã, não vou fazer para amanhã, não tem tempo, vou fazer só para daqui a um mês, aí eu consigo. Então, na verdade, também tem essa negociação com os Com os avaliadores, né? avaliadores. Quando a gente precisa de um prazo muito curto, eu tenho um Entendi. pesquisador que tem prazo de 2 dias, então eu tenho que fazer todo esse processo. Claro, Passar pelo claro, plágio, passar pela equipe pelas questões técnica, e técnicas, aí eu tenho que entendi, ficar nos avaliadores. Pessoal, você precisa de um retorno e a gente entra num processo de negociação. Claro que entendi. não é muito alto, porque todo mundo entende que a gente tem essa restrição. Os Aham, programas de humanas têm pouco recurso, o programa de saúde, eles têm é recurso para mais. investir, eles têm É recurso do verdade, próprio programa. é O verdade. programa de saúde de humanas não tem. Então, os Uhum, avaliadores também entendem isso e a gente acaba tendo mais acessibilidade na negociação. entendi. Mas aí a gente Agora, consegue tá, em 2, 3 dias, 5 dias, depende desse prazo que o avaliador, que o pesquisador precisa. E nesse prazo precisa. a gente pede que a pessoa que está submetendo o artigo esteja à disposição. Porque quando é solicitado alguma coisa, se ele fizer Claro, rapidinho, ele volta e já sobe. claro, porque tem as correções e tal que o avaliador solicita, enfim, tem todo esse trânsito de vai e vem, e a pessoa tem que estar também atenta para poder, se ela quer publicar rapidamente o artigo, entender. Né? Então, assim, no nosso caso da comunicação em semiótica, portanto, pessoal, ficou claro que a Carla está dizendo que tem até porque assim, teoricamente, não, teoricamente não. Concretamente, qualquer aluno pode chegar lá e publicar um artigo, submeter um artigo para publicar sem ônus nenhum. Mas ele só será publicado a partir de um período longo. Não sei se Sim, 6 meses, enfim, alguma coisa do isso. gênero. Né? Mas se você quer que o artigo seja publicado ainda antes, e essa é a nossa questão, quer dizer, nós estamos aqui em setembro e o quadriênio fecha em dezembro, então é preciso solicitar uma aceleração dessa publicação. E é isso que está havendo aqui. E a Carla está dizendo, não, tudo bem, a gente faz, não é nada demais, é um valor módico, mas assim, até tem desconto para a gente, e eu acho que vale super a pena fazer essa publicação. Enfim, está tudo certo. Agora, passando essa etapa, Carla, então assim a gente volta, né? O que é realmente um desafio para os alunos é a questão, gente, como é que eu formato o meu artigo bacaninha para ele ser aceito nessa revista? Porque eu mesmo que já submeti artigos para revistas muito diferentes, eu sei que cada uma solicita de um jeito e às vezes você preparou o artigo de uma maneira. Quando vai olhar para aquela revista, ela fala, nossa, tem que mudar tudo. Mudar a forma da citação, mudar a indexação, mudar pé de página, tudo é solicitado para mudar. Você fala, você fica louco, às vezes você desiste. Então, assim, eu sei, já tendo publicado na Núcleo do Conhecimento, eu já publiquei vários artigos com vocês, eu sei que tem uma formatação que é bem Sim, mais sim. próxima da nossa área, e bem mais que dá para conversar muito tranquilamente, assim, com o que a gente já faz no nosso cotidiano. Então a gente podia conversar um pouco sobre isso, assim, o título né, tem que estar em bilíngue, o título tem que estar numa língua só, como é que é isso? Resumo, fala um Então pouco vamos para a lá. gente. É só um parênteses, acho que a Lúcia pediu para falar Ah, um pouco mais da questão do impacto. Você quer falar disso agora ou a gente fala da formatação e depois volta no impacto? depois a gente volta no impacto, tudo bem, né? Tá, Porque então vamos lá. A tá, gente não precisa, tá, pelo fato de trabalharmos muito na questão de tradução completa do material, a gente não é, precisa que tenha nada em outro idioma. Na verdade, o resumo tá, bilíngue não precisa, ou o título bilíngue não precisa, porque a gente tira. O Google trabalha muito com robô, né? Então, quando a gente publica um material que vai ter a tradução, a gente já traduz o material completo. Então, para a gente não precisa só em português, ou só em inglês, ou só em espanhol, ou só em francês, ou só alemão, aí é da língua de domínio tá. A pessoa manda do... língua que é a dela, ela tá mandando. Ok. Num dos 7 idiomas lá, pode mandar inteiro, não tem problema nenhum. Nós temos até avaliadores em russo, então, Tá. se alguém vem aí da academia russa, pode mandar também. É, O título,
tá? O título a gente pede até 30 caracteres, mas depende muito do título. Tem alguns títulos agora que eles estão fazendo para fazer uma chamada especial, para não ficar muito igual aos outros materiais. Eu tenho visto essa tendência na área de comunicação, que também é aceito. O resumo, até 350 palavras. Que deve Palavras-chave. O resuminho normal ali, dá umas 10 linhas, 10, 15 linhas. Tudo bem. As palavras-chave, 3 palavras-chave. Introdução, desenvolvimento e conclusão e referências. Citação, preferencialmente autor, data, dentro da BNT, normal, tá? Quantidade de páginas, mínimo de 7. Então, a partir de 7 páginas, a gente já consegue visualizar alguns materiais de qualidade e de aceitação. Então, assim, é muito interessante porque não é um trabalho inalcançável nesse período que a gente tem para publicação. Claro. A gente toma muito cuidado com a questão do plágio, é uma questão que tem sido enlouquecedora aí para muita gente da academia, porque eles, assim, hoje tudo é online. E a questão do plágio é mais uma questão de você atender a exigência de robô que identifica que é plágio, do que as discussões éticas do plágio e do autoplágio em si. Entendi, então, porque você tem um software que mapeia e pronto, ele não está levando em consideração nada além do fato de que essa coisa já tem um pedaço na internet publicado. Isso, e eu descobri... Isso, se já foi. Se você mandou o resumo, por exemplo, para um congresso ou um seminário que colocou o resumo online, dependendo do sistema que as pessoas usam, até mesmo que se você faz o resumo e manda, o próprio sistema de envio, ele já deixa aberto. Então, isso já... O robô já consegue identificar. Então, se você for aproveitar esse resumo... Que é a pergunta da Solange Alboredo aqui, quer dizer, a questão do autoplágio, né? Isso. A gente às vezes cai nessa armadilha, acha que não, é meu mesmo e tal, e tem que ter cuidado, não é? E é muito exatos, porque assim, tem artigos que a gente recebeu ultimamente que está muito claro que o aluno mandou o resumo para um congresso, talvez tenha apresentado, e depois concluiu o artigo. Mas a gente está falando de uma rede que trabalha com robô. Então é necessário que reescreva o texto, mesmo tendo o mesmo sentido, para que o programa, né, o robô de X igual a X, sentença igual a sentença, não acuse como plágio. Ok, entendi. Quer dizer, há que se ter esse esforço extra aqui, né, que é de ajuste mesmo do resumo. Se eu já mandei o resumo, deixa eu acertar aqui diferente um pouquinho o meu resumo, com um foco que é esse, quer dizer, eu não quero cair no autoplágio e tudo bem. Isso, e se é um artigo publicado já do autor, aí ele entra na mesma questão como se fosse o outro, se autocitar, citação direta, acima de 3 linhas tem que colocar em recuo, então ele vai se autocitar, não é? Tem autor que não gosta, mas não tem jeito, vai ter que reescrever, se autocitar, explicar. Tá bom. É interessante, porque assim, então assim, beleza, pessoal, eu já publiquei em outro lugar, não, então você pode citar a você mesmo, ok, faça como se você mesmo fosse um autor, separa bonitinho, recua o parágrafo mais de 3 linhas, ou no corpo do texto, quando for até 3 linhas, ok, cita você mesmo e bota a obra na referência, né? Tá tudo bem. Então assim, isso é conferido pelo robô, né, digamos assim, e não vai funcionar como plágio. Beleza. Isso. Aí você... Fala. Pode falar. Não, que eu ia só dizer isso, quer dizer, organizando as coisas aí. Então a gente teve lá o título, que atualmente está sendo aceito um pouco mais extenso, porque realmente, títulos que quando a exigência é muito curta, né, de ser muito curto, você começa a ter redundância, né? Títulos muito parecidos. Então, claro que a extensão do título ajuda a você ter uma chance de diferenciar mais o seu artigo. Resumo básico, ok, palavra-chave até 3. Artigo pode ter 7 páginas no mínimo, pelo menos 7, incluindo referência, né? Pelo menos 7. E aí, introdução,
desenvolvimento, que você pode ter subitens nesse desenvolvimento, é bacana, né? Assim, é Uhum. aconselhável, a leitura do texto fica agradável, você tem lá a sua introdução e depois você tem vários subitens, não é, que explicitam aquilo que está acontecendo no seu texto, e finaliza com conclusão, ok, sempre uma boa conclusão, fechando, e referências. E as referências Uhum. como a da BNT. Uhum. Isso, da BNT, autor, data. O autor é letra maiúscula do sobrenome, né? Isso, Vírgula, vírgula, a primeira palavra, a primeira letra do nome ou o letra. nome dele? Só a Não só primeira. a primeira letra agora, o que eu Ah, particularmente acho um absurdo. pois é, porque confunde, né? Ah, Souza Santos, aí coloca Souza, vírgula M, tem um monte de. Pois é, pois é, pois é. Mas são as normas que estão sendo agora aplicadas pela maioria das revistas, inclusive internacional. Porque se a gente quer falar de Ah, indexação, e aí é uma questão que entra aí numa das perguntas, se você quer falar de indexação do seu material chegar às pessoas, ele tem que atender algumas normas internacionais. Então, a uhum, questão desse tipo de citação, se eu não fizer desse jeito, os robôs, que na verdade é tudo inteligência artificial, eles não vão dar privilégio para o seu material. Então, na busca, quando a pessoa estiver buscando, o seu material vai estar lá para trás, aí a pessoa não chega no seu material. pelo fato de não estar o nome na BNT, como isso você está dizendo, quer dizer, o nome em maiúscula, os sobrenomes que tem letras capitais, Mas, maiúsculas, isso, vírgula, a primeira letra do nome, ponto. E aí o nome isso. do artigo ou o nome do livro. Isso. E se você estiver utilizando artigos, é Ah, importante que você coloque o link de onde você coletou esse material. Não hum, seria uma norma assim 100% exigida, o seu material não vai reprovar, só que tá, vai dar para o seu material o que a gente chama de metadados, uma junção de metadados que o pessoal entende como relevante. olha, interessante. O Ou pessoal, seja, inteligência artificial. Então, quanto mais o seu entendi. material apontar, mais o seu material recebe aí essa evidência. Olha só, Eu sei que quer para a dizer que gente que é bacana. pesquisador, às vezes a gente discute, a gente reflete muito essas questões, mas Uhum. assim, a gente vive num sistema que a gente precisa se preocupar com a questão do meu material, da relevância, se ele vai chegar, se ele vai ser citado, se eu vou conseguir fazer com que as pessoas leiam, acessem, utilizem meu Lógico, material. E lógico, isso faz a lógico. gente se submeter a essas questões. Claro, é interessantíssimo, porque realmente a tendência que a gente tem para artigo é o nome do autor, tal, primeira letra, ponto, o título do artigo, aí vem in, e aí bota o Uhum. nome da revista, volume, número, ano, e pronto, né? É, acabou. Isso, esse é, Ra- esse ra- é o normal. Raramente, raramente a gente vai colocar, quer dizer, aí a gente colocaria depois disso o site. Isso, aí É, é, encontrado em dois pontos, o link ah, do site, e se o artigo que você pegou tiver o número DOI, coloca DOI, que é o número DOI é aquele metadados daquela base de metadados de artigos, tá. e aí você coloca o número do DOI. Isso Tá. tudo vai te dando mais relevância para o seu material nessas bases de busca ser aceito. Igual quando a Putz, gente meu. vai buscar material, seja na Google, na Cielo, você vê que esses programas, eles colocam, essa inteligência artificial coloca lá o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso é uma forma de impulsionar a pessoa usar o seu material, porque é lógico, você vai estar pesquisando, você vai ver do primeiro para baixo, você não vai clicar na página 10. Você vai Entendi. vendo de um por um. E são essas Tá. coisas que fazem o seu material ser mais relevante para a inteligência artificial. Entendi. Ou seja, meu, eu nunca tinha feito isso, assim, porque para mim nem me preocupar, porque não, porque É como muito a gente novo. é muito novo, porque como eu sou da época das revistas impressas, né? Você citava a revista, na revista tal, volume tal, ano tal, e pronto, acabou. Se citar link era só quando era um texto de um site, De né? um De site. um blog. Então, encontrado no blog tal, no link tal, tudo bem.
Mas eu nunca fiz essa associação da questão da própria revista. Quer dizer, Mas que isso a gente começou a estudar muito agora com relação ao que faria subir o índice H, o que faz essas inteligência artificial escolher o seu material e ranquear o seu material. Então a gente estuda isso dia e noite, a gente tem uma equipe aqui só estudando para conseguir entender o que eles consideram relevante. Quando veio a informação que teria que tirar o nome do autor, eu relutei muito, porque eu acho que a gente pesquisa, a pesquisa para a gente é uma coisa difícil, e você ser tirado, agora você não é mais Rogério, você é R, eu não sou mais Carlos, sou C, e isso eu relutei muito. Mas aí o que aconteceu? Eu não tem jeito, ou a gente faz isso, ou eles não consideram o material como relevante. Entendi. Isso muda. Agora, e a Solange está perguntando se a gente coloca o link no meio do texto ou só nas referências. Eu acho que só na referência. Nas referências. Não nada, só na referência, exatamente. Só nas referências. Não tem nada, é direto lá na referência. Direto nas referências. Então ficaria assim, o sobrenome em maiúsculo, vírgula, a primeira letra do autor, o título, daí a revista, ano, edição, aí coloca encontrado em, aí o link completo, se tiver o número DOI, tal, se tiver o ISSN, tal. Porque isso não só vai dar relevância para o seu artigo, quanto para se a pessoa citar o seu artigo dessa forma completo, você começa também a subir o artigo da outra revista e sobe o seu também. Olha só que, então, que engrenagem louca. É uma matemática absurda de inteligência artificial. Tá, eu lembrei desse documentário que está no ar aí, o Dilema nas Redes, né? Acho que é isso, né? Enfim, que está comentando sobre essa super mega interconexão dos dados, etc, enfim. E é um pouco desse jeito que vocês da revista estão raciocinando e que está permitindo a revista ter uma colocação diferente nesse universo de indexações, onde as pessoas podem achar, de fato, os artigos que estão sendo publicados. Sim, e essa engrenagem, né, acaba escolhendo a informação que você absorve, quer dizer, claro, se você está lá na página, na base de dados, seja qual for, e o seu material está entre os primeiros, com certeza ele vai ser mais citado do que o que está por último. Claro, vai ser chamado primeiro e tal, é evidente. Não, isso a gente já percebe de cara, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, que você vê os artigos que aparecem primeiro, você fica olhando e fala, pô, mas será que é isso aqui mesmo que eu quero e tal? Mas a tendência é, não, deixa eu dar uma olhada nesse daqui. No primeiro, então, nossa, o primeiro, você vai, deixa eu olhar. É o que você... Se ele saiu em primeiro, deixa eu ver do que se trata, pelo menos, né? E o segundo, o terceiro, aí depois você começa a passar. Então, entendi. Sair ali bem colocado é essencial. Entendi. E hoje você tem que ter essa preocupação, né, do seu material chegar, do seu material conseguir ser lido, né, porque é muita informação na rede. Claro. A estimativa antes da pandemia era que subia um artigo científico a cada 30 segundos no mundo. Agora, depois desse processo, dessa situação que nós estamos vivenciando, a estimativa é que suba um artigo científico a cada 5 segundos. Nossa. Então, é um absurdo de informações, assim, de excesso de informação, absurdo. Então, a gente está sofrendo o excesso de informação. É lógico, indigestão da informação, muita informação. E aí, quanto mais você conseguir organizar tudo isso, não é? Quer dizer, essa que é a história, organizar a informação, indexar, para você ser encontrado nessa montanha, nesse dilúvio, né? Verdadeiro dilúvio de informação. Que informação. Bom, legal. Então, assim, pessoal, para quem está ouvindo a gente, assim, o que fica claro aqui é assim, teve esses truques aí, eu achei bacana esses truques das citações, das referências. É importante a atenção à questão do plágio, para se proteger disso, para não ter confusão, porque vai voltar o artigo e solicitando reformular, né, assim, naquilo que for entendido como sendo duplicação de informação. Portanto, tem que citar. Basicamente, você se livrou do problema do plágio se você citar direitinho. Então, saber citar é fundamental, né? Saber fazer o recuo do parágrafo e tal, colocar o nome do autor em maiúscula, vírgula, o ano, quando for o caso a página também, não é isso, Carlos? Acho que tem a questão da página.
quando é bem específico o texto, o ponto que você está citando. Quando é citação direta, né? Quando é citação Uhum. direta, aí é importante colocar o número da página. O que é importante o Perfeito. pessoal saber também é que essa inteligência artificial, ela coloca meio numa lista negra quem eles acham que comete plágio, mesmo sendo autoplágio. E Tá, aí fica difícil de você conversar com o robô, porque você não tem como argumentar. Então, claro. a gente já teve caso de Uhum. falar, olha, esse material não é plágio, e o autor ser punido. Se a revista insiste, a revista é punida. E qual é esse Tá, tipo de punição? É justamente essa colocação na indexação, tá. no ranking aí o que aparece. Uhum. Tinha um Daniel aqui perguntando uma dúvida se a gente fala encontrado em ou disponível em. Eu acho que tanto faz, né? Indifere, indifere. Indifere. Porque o que vai valer é a entrada É o do link. link. Quando o link aparece é que gerou a indexação. Isso. Por Evidente. isso que o número DOI, para quem tem o número DOI, é importante. E até o Lattes, quando você tem um artigo que você coloca o número DOI, ele já deixa ali no cantinho, porque esse número DOI vai garantir que o link não seja quebrado, que o link do artigo seja É. encontrado. Porque às vezes tem link que vem incompleto, mesmo ali no seu computador, que se você usa uma máquina, está num tipo de rede, ele vem incompleto. Com o número DOI, se você clicar no DOI, ele já direciona a página do artigo. E aí não é Tá. o link quebrado, porque o artigo é ligado àquele link. Uhum. Por isso que Entendi. é bom colocar os dois. E, inclusive, quando as pessoas forem citar os professores, que eu, pelo menos, gosto muito de citar quem tá me fornecendo as informações. Então, citar completo, porque isso também vai influenciar não só no seu material, como no índice H do pesquisador. Isso. Agora vamos partir para outra história, Carla. É a seguinte, fiquei numa dúvida aqui. Normalmente, o pessoal que está na área da comunicação no nosso programa faz uso do quê? De gráficos de imagens, não é? Foto, imagem, enfim. E aí são duas coisas, né? Primeira, se é tranquilo na revista anexar a imagem, né? Ou o gráfico, enfim. Tá. E também tem a questão, se incorre em questão de direitos, por exemplo, para imagem, não sei, você tem que citar Então, direitinho. vamos lá. Na revista, nós temos tecnologia para qualquer tipo de imagem e gráfico e não precisa ser a parte em extensão. Pode ser no próprio artigo Word, como se Ah, fosse entregar. Não já precisa entrega, fazer entrega entendi. pronto. Então, na Núcleo, a gente... Isso, quer dizer, eu mando o artigo para você, como eu estou no meu computador, eu inseri a foto ou o gráfico lá no momento em que eu estou falando no texto, escrevi embaixo figura tal, ou tabela tal, ou foto, fonte fulano de a tal, fonte né? tal... Folha de São Paulo, foto tal, não sei o quê. Sobre um artigo recente que eu fiz com a Adriana Teixeira, que a Adriana trabalhou muito com fontes de jornal e com memes, né, que apareciam. Então, Uhum. fonte, de onde foi e tal, etc. Quer dizer, montado o artigo desse jeito, eu mando assim, não preciso separar e mandar separado imagem. Eu já mando desse jeito para você. Uhum. Não, é isso mesmo. Você manda direto no artigo, em um Word, e no site vai aparecer lá as informações, no PDF também, não precisa nada separado, nem extensão especial, nada. Só aquele cuidado de você citar a fonte e se for seu o autor. Próprio autor. O interessante é que para quem tira foto, o pessoal da comunicação tira muita foto. A Núcleo tem um canal de você publicar só a foto e já colocar o DOI na foto. Olha que legal! Então você não É precisa super fazer o interessante. artigo da foto. A gente tem a partezinha lá de manual que a gente está abrindo agora, manual, produto, fotografia, que vai te Certo. garantir a autenticidade da foto, porque aquela foto já fica registrada no seu nome. Então é interessante, você pode mandar só a foto e inserir o número DOI. Tá. E aí no artigo, na hora em que a foto aparece, Ela tem o você DOI próprio. entende. Mas aparece Então, ali a foto, ela já tá identificada. se alguns artigos internacionais já adotam isso, por isso que alguns autores ficam confusos, porque eles vão olhar o Hum, artigo, aí vê lá artigo, número DOI, ele não consegue entender direito o que é aquele número DOI da foto.
Mas já é o Tá, autor publicando a foto antes e já registrando a foto. entendi. Bacana, bacana. É ótimo. Agora, bom, então quer dizer, isso daí, ok, a gente pode inserir, né, a tabela, tudo direitinho já no próprio texto, isso facilita a vida. E aí, se eu estava falando antes que o mínimo de páginas estava em 7, qual é o máximo? Não tem porque a gente publica Ah, até tese. tá, porque vocês publicam tese também, entendi. Teses, livros de programa, porque Aham, agora a gente tem nessa aba de hum, manuais, produtos, a gente tem programas de mestrado e doutorado profissional. E eles tá. trabalham com muitos outros formatos que a gente publica também. Uhum, tá. Claro, mas aí no geral, evidentemente, um artigo vai gerar em torno de 20, 25 laudas, 20, 25 laudas. mais, os maiores que a gente encontra, porque de fato, senão daqui a pouco vira um pequeno livro e não é Não, mais lido como artigo. isso, e assim, e a gente publica livros, publica outros trabalhos também. O problema é que você pode aproveitar esse texto para fazer 2 artigos, por exemplo, porque para o público de Ah, pesquisadores, eles não gostam de leitura muito extensa. uhum, Então, você pode ver nos tá. trabalhos acadêmicos, cada vez menos tem sido utilizado teses e dissertações. Inclusive, alguns programas de pós-graduação já começaram a adotar o formato da tese em 3 artigos. Então, ao invés de ser uma tese como a gente tem hoje na maioria dos programas, alguns programas fazem, ó, você publica 3 artigos, monta a tese com introdução, conclusão, e a tese fica 3 artigos publicados. Isso eu já sabia disso faz, olha, sei lá, faz acho que uns 4, 5 anos que eu soube que, por exemplo, a Fiocruz estava fazendo isso como A um dado Unesp, assim, sim, básico, meu, não me interessa, você tem que publicar no teu doutorado, você publica 3 artigos, o que isso. significa que o teu trabalho já foi, portanto, debatido, comentado, discutido, avaliado, inclusive, pelos avaliadores, pelos pares, então você Aham, reúne os artigos, você faz uma introdução, você faz uma conclusão, essa é a tua tese, está resolvido. isso. É uma conversa que eu também, inclusive, já tive dentro do programa, é uma coisa que eu acho que daqui a pouco deve se tornar uma certa tendência, né? Vamos aguardar. É, A gente mas, é o primeiro, a gente acaba resistindo, mas assim, como é uhum, uma realidade, o que acontece hoje? É muita informação. Mas são muitas claro, informações, são muitos programas, e a preocupação, existe uma mobilização internacional dessa utilização do que está sendo produzido. E se você, hoje em dia, inclusive no último congresso que eu fui da ABEC, tá. a gente tinha uma discussão muito grande porque alguns pesquisadores, principalmente das áreas das ciências duras, eles defendem o quê? Não, mas um estudo demora 3, 4 anos. E do outro lado, uma outra vertente falando, nós não temos mais 3, 4 anos para publicar uma informação, porque mudou. As coisas mudam muito rápido. Então, você tem que ir Lógico, produzindo ciência quase instantânea para atender a realidade de agora, a demanda de agora. E tem uma perfeito. discussão muito forte disso, que é... E outra coisa, métricas de programas nacionais e internacionais são mensuradas pelo nível de publicação, pelo quanto a pessoa publica. Os pesquisadores, qual é o impacto desse pesquisador? Uhum, Qual é o entendi. impacto do programa? Tá bom, você tem excelentes professores, excelentes alunos, excelentes pesquisas. Onde estão essas pesquisas? Como as pessoas, como a sociedade, a academia, as discussões têm utilizado essa pesquisa? Isso tudo são métricas. Ok. E aí, bom, a gente já está chegando aqui no top de 45 minutos. Eu nem sei o tempo que a gente tem no Instagram, é 50 minutos, são 50 minutos? Não sei. De qualquer maneira, Carla, então assim, eu acho que a gente deu um overview bacana. Basta entrar no site, então, núcleodoconhecimento.com.br, não é isso? Uhum. Tranquilo. É, é super simples a maneira como a gente se desloca dentro do site para achar como enviar o artigo, não é? Sim, E as instruções são bem simples mesmo, bem sintéticas, bem claras, não tem problema algum. O formato é esse que a gente acabou de discutir no vídeo, aqui na gravação que você vai poder assistir. É um formato bem direto, assim, não tem nenhum mistério.
não precisa ter, né, a questão de outra língua e tal, a gente já falou sobre isso, ok. O pessoal está Fala. preocupado com o índice H. Ah, o índice H. Como é que faz para saber meu índice H? O índice H, o pessoal está Vamos lá. preocupado. Gente, é assim, quais são as métricas estão sendo contabilizadas hoje? Para as revistas e para os autores que trabalham no Google acadêmico, chama índice H. Você tem o índice H da revista e o índice H do autor. Para o autor saber o índice H, ele precisa se cadastrar numa partezinha lá do Google acadêmico. Grau de nível de impacto, nome, tá? Fator de impacto, ele é um nome da base de dados fechadas. Tanto o fator de impacto quanto o JCR. Seria a mesma coisa, só que é o nome da contabilização do número dentro da base de dados fechadas. Essas bases de dados que usam esses dois nomes são do grupo da Web of Science e da Elsevier. Então, são outros tipos de bases que são contabilizadas. O Google, para quem usa, para quem trabalha com iniciativa aberta, que é a nossa, que é o acesso ao conhecimento de forma gratuita, usa o índice H. E o autor também pode usar o índice H. Para quem quer contabilizar outros tipos de métricas, como autor, você pode se cadastrar também no ResearchGate e no ORCID, que aí você tem outros tipos de métricas, são outros nomes de métricas como autor. Então, quando fala de impacto, tem que ver se você quer saber o seu índice H, que seria da Google, se é seu grau de impacto, que é o nome da base de dados fechadas, são outros tipos de métricas. Então, vocês vejam, é muito fácil. Eu digitei aqui, por exemplo, Google Acadêmico, ele entrou na página do Google Acadêmico, e aí lá em cima, na parte direita, em cima, está escrito lá, perfil. Aí eu cliquei em perfil, né, um chapeuzinho assim de formado, né, e cliquei em perfil, aí ele me pediu para eu entrar no Google, né, na verdade assim, aí eu tenho o Gmail, então tá bom, então eu entrei. Entrei no Google, aí ele já abre a página com o meu nome, não é? Isso. E dizendo, lá, ele já abre a página aqui, Google Scholar, meu nome, aí vem aqui as métricas, já é o meu índice Isso. H, ele já está dando ali o índice H, está em 10 ali, e aqui embaixo, aqui, ó, artigos que eu publiquei. Estão vendo aqui? São artigos que eu publiquei que eu tive que dizer para ele que são meus artigos. E aí, Okay? quando a pessoa te cita e publica, ele aumenta o seu índice H. Exatamente. Por isso que é importante você colocar o link, porque eu tenho certeza que o seu índice é muito maior. Ó, você vê. Hoje Exato. a gente fez uma contabilização que o nosso índice H está alto. Se for agora para o próximo quadriênio, se contabilizar somente pelo índice H, nós já estaríamos em A2, só que a gente perdeu 70% das citações porque o Google ainda não conseguiu entender que o que a pessoa cita é da núcleo, porque deixa de colocar o ISSN, não coloca o número DOI. Certo. Então Entendi. a gente perdeu, hoje assim a gente está trabalhando para ver se a gente consegue aumentar mais, mas em torno de 70%. Mesmo assim, mesmo com esse nível, a gente ainda hoje estaria em A2 se for contar só pelo índice H. Saquei. O que é excelente, quer dizer que se tiver, e com certeza deve haver, né, nessa virada de quadriênio, uma nova avaliação Qualis para analisar as revistas e, portanto, do quadriênio, e aí, portanto, a nota seria muito. Quer dizer, a nota, a pontuação seria muito boa para quem publicar na Núcleo do Conhecimento. Bom, pessoal. Isso. Não precisa ser ponto .edu e-mail, não, é Gmail mesmo. Uhum. Ou a pessoa pode ter qualquer outro e-mail? Será que pode ter qualquer outro e-mail? Eu nunca soube disso. Eu sei, todo mundo eu vi que consegue é pelo Gmail, né? Eu acho que fica mais fácil de contabilizar. De você entrar na página lá, ter acesso a esse tipo de serviço, né? Eu diria. Porque o artigo é um artigo, não está nada ligado com o teu e-mail. É apenas para ter acesso ao próprio artigo, entendi. Né? Legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né, Carla? Você teria mais alguma coisa que você se lembra para falar para gente? Não, acho que não. Eu acho que a gravação aqui tá bacana, deu 50 minutos, deu até bastante tempo,
Mas o pessoal que estiver interessado em saber como publicar na revista Núcleo do Conhecimento, entra aqui, assista e tudo bem, todas as informações estão aqui. E qualquer coisa também, a revista tem lá o seu canal de informação, não é? E a Carla também está aqui com a gente, estuda conosco, é aluna nossa do programa, tá bom? É colega de vocês. Tá certo? Tá certo. Beleza? Beleza. Então tá bom, pessoal. Então vamos para nossa gravação, tá tudo certo, a nossa transmissão de hoje aqui. Tchau, Ok? tchau. Muito obrigado a vocês todos, aí apresenta a participação e as Eu que perguntas também, agradeço. tá? Muito bom. Então tá bom, Carlinha. Beijão para Tá bom, ti. beijão. Tchau, Beijo. tchau. Ok, vamos lá, vamos encerrar, pessoal. Tchau, tchau.